Quem é você num estado consciente sobre a sua existência? Esse é o tema desse vídeo. Mas antes de eu começar a falar, eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações e dê um joinha nesse vídeo para ajudar tanto na divulgação como a propagar assuntos como esse para todas as pessoas que têm interesse em se conhecer, em aprender sobre espiritualidade na prática e em expandir sua consciência. Então, a pergunta de hoje para esse vídeo é: quem é você num estado consciente sobre a sua existência? Como você tem vivido? Como você tem percebido os seus dias? Vivendo ou sobrevivendo? Bom, mais outra pergunta para isso é entender como você lida com situações do seu cotidiano. Com qual lado você joga? Para o lado bom ou para o lado ruim? Para um lado mais otimista ou para um lado mais pessimista em relação aos acontecimentos? Em relação às circunstâncias que acontecem no seu dia? Para a gente responder essas perguntas é preciso que a gente analise as situações e tente perceber qual é o nosso padrão de sentimento e qual é o nosso padrão de emoção em relação às situações que a gente passa no nosso dia a dia. Então, como eu já tinha falado no vídeo passado, a forma que a gente enxerga a nossa vida, a forma que a gente coloca a nossa energia em acontecimentos bem pontuais do nosso cotidiano vai determinar o tipo de experiência que a gente vai ter. Então, por exemplo, se é uma pessoa que acorda já numa segunda-feira ranzinza, irritada, que já é segunda-feira, que passou um final de semana muito rápido, que já tem que trabalhar, adivinha como vai ser a semana dessa pessoa? Isso aí está atrelado ao padrão de crenças dela e ao padrão de sentimento e comportamento que essa pessoa tem em relação à segunda-feira, em relação à sua semana de trabalho. Quando essa pessoa, esse indivíduo, né, ele reproduz esse comportamento, pensa como vai ser a semana dessa criatura. Uma semana caótica, uma semana complicada, uma semana complexa. Então essa pessoa, ela não está vivendo, ela está sobrevivendo nesse mundo caótico que ela mesma está co-criando, mesmo que de forma inconsciente. Então, a repetição, ela faz o padrão. E o padrão faz a experiência física que essa pessoa vai ter. A repetição faz o padrão e o padrão determina a experiência física desse indivíduo. Então, quando esse indivíduo tem um padrão de comportamento, um padrão de pensamento mais materialista, e eu digo mais materialista não é nem nesse sentido aqui, mas é num sentido material, físico, ele é mais engolido por algo que nós chamamos de Matrix. Como no filme, a gente trazendo ele para a realidade, a Matrix é como todas essas frustrações que nós temos nesse mundo, que nós temos ao nosso redor, sociedade, política, violência, futebol, discussão, briga, aprendizado, competição, trabalho, a busca frenética por conquistas materiais, enfim, nós somos engolidos por essa Matrix. E essa Matrix, ela nos engole de uma forma que a gente fica tão atrelado, né, nesse comportamento em busca de algo o tempo todo e nunca estando satisfeito com algo que nós já temos, que isso aí começa a nos trancar, começa a nos travar. É perceber o posicionamento, é perceber a colocação daquelas circunstâncias para a gente conseguir enxergar, entender e compreender o que aquilo está trazendo para a gente. Com certeza, se você olhar para trás, em algum momento da vida aconteceu alguma coisa um pouco mais complexa que interferiu nos dias de hoje. E normalmente, eu costumo dizer que se a gente conseguisse ter uma visão de cima, olhando toda aquela caminhada que está acontecendo lá embaixo, a gente veria que todas as peças, elas em algum momento elas se encaixaram. Só que naquele momento, por conta de ansiedade, por conta de como eu falei, na busca frenética por algo, muitas vezes material, a gente acaba não conseguindo enxergar, a gente acaba não conseguindo perceber que aquilo ali se deu por uma situação mais complexa, sim, mas visando um amadurecimento, tanto espiritual como moral, muitas vezes moral, porque a gente passa por uma situação que impulsiona a gente a buscar por alguma coisa, né? E normalmente essa situação é um pouco mais densa. E isso
pela Matrix estar nos engolindo, nós precisamos achar uma válvula de escape, nós precisamos achar uma forma de sair dela. E a forma de nós sairmos dela, muitas vezes, é pela dor. Então a gente tem que descer no fundo do poço e encontrar uma mola. Que em algum momento alguém me falou isso, que quando a gente chega no fundo do poço, lá tem uma mola. Então, se você não viu a mola ainda, é porque você não chegou no fundo do poço. E aí com a mola a gente começa a subir. Então são raras as exceções assim que eu vejo de pessoas que passam por um acontecimento romântico, né, para entrar num caminho, numa jornada espiritual. Normalmente é numa fase mais dolorosa, é numa fase mais brutal, mais complexa, né, que a gente acaba mergulhando num mar de sombras e com isso a gente se força a se conhecer. Nós somos forçados, né, induzidos, intuídos a nos conhecer. E normalmente é pela dor. Então, a grande tecla que eu fico batendo aqui no canal, nos vídeos, é sobre a forma consciente de ver a vida. É sobre a forma consciente da gente enxergar o nosso percurso, olhando para os lados, olhando para o outro, né, e se enxergando. Porque se a gente não está consciente na nossa vida, é porque a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. Então, o que nós somos? Se a gente está vivendo uma vida sem consciência nenhuma, sobrevivendo, não é nem o sentido literal da palavra, né, sobreviver, mas é um sentido mais dinâmico, potente mesmo. O que a gente está fazendo na nossa vida se a gente não está conseguindo enxergar a nossa jornada? Prestar atenção nos detalhes, prestar atenção no que aquela situação está trazendo pra gente. Então a introdução ela é sempre marcada por um acontecimento relevante, um acontecimento que nos marca, né? que é como se fosse o divisor de águas. Né? Então aconteceu aquilo ali, fica um carimbo, fica marcado aquilo ali, que daquele dia em diante é um novo caminho, é uma nova jornada. Então, tudo isso acontece com o intuito de fazer com que nós acordemos para a vida, né? E é acordar para enxergar. Isso parece um pouco redundante, mas não é, porque a gente acaba andando assim, mas sem vislumbrar o nosso externo. A gente não consegue enxergar o externo, tampouco o interno, porque a gente acaba apenas observando o que o outro conquistou, o que o outro conseguiu, o que o outro fez, a coragem do outro, e a gente vai nos deixando de lado. A gente vai se deixando de lado, a gente vai ficando ali naquele cantinho e se frustrando cada vez mais e se comparando cada vez mais, e a gente acaba não enxergando, né, os benefícios que nós tivemos em todo esse trajeto, em toda essa caminhada, por não estar consciente, porque a gente vive num piloto automático diário. Então, eu vou bater de novo nessa tecla. A gente precisa, nós seres humanos, precisamos viver uma vida com consciência. No momento que a gente conseguir ter consciência, a gente vai aprender a se alimentar melhor, a gente vai aprender a otimizar o nosso tempo, a gente vai aprender a ter qualidade de vida, a ser grato pelas pequenas coisas. E, mais uma vez, eu não estou falando de gratiluz, eu estou falando de ser grato pelas coisas boas que nos acontecem. E aquelas não tão boas, a gente tentar tirar algo bom daquilo ali. Não precisa tirar 100%, mas se você tirar 20%, 30% daquilo ali, já é um ganho. Então é isso, a minha mensagem de hoje é sobre essas questões e eu espero ter ajudado, eu espero que esse vídeo, se chegou até você, que faça sentido e que você perceba mais os insights e os chamados espirituais que a gente tem na nossa vida diariamente. É isso, gente, muito obrigado, namastê.